What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. Bom dia, pessoal! Hoje, como vocês estão vendo, vou fazer meu primeiro vlog. E já tô aqui com meu café. Não sei que horas são, mas é cedo. E eu vou mostrar pra vocês hoje como é que funciona mais ou menos a minha rotina de estudos, organização dos trabalhos da faculdade e várias coisas assim que eu fizer hoje, entendeu? Então é isso aí. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, gente, eu vou começar aqui mostrando pra vocês que assim, ó, tipo, essa semana eu tenho provas de tudo que é coisa, praticamente. Eu faço 4 cadeiras, tenho coisas de todas elas, praticamente, trabalho, prova. E hoje eu só tenho um trabalho, então eu vou mostrar pra vocês como é que funciona mais ou menos o meu estudo, como é que funciona a minha organização e tal. Eu tô com várias folhas de exercício aqui, minha professora é, tipo, a melhor pessoa do mundo. Ela dá 1000 exercícios pra gente fazer e ela explica, tipo, muito bem tudo, assim. E como eu tô no primeiro semestre de administração, pra quem não sabe, eu tô no primeiro semestre de administração, a matemática ainda tá fácil, né? É só uma coisa mais introdutória e tal, de funções, enfim. É mais fácil a matéria, mas a minha professora, ela é demais, assim, ela explica de um jeito muito do zero, então, tipo, não tem como tu não entender o que ela explica, sabe? Todas as folhas ela dá, ela não manda imprimir nem nada, ela não manda nada pelo Moodle, tudo ela dá na aula. Como vocês já viram no vídeo de materiais, eu sou a louca dos marca-texto, então, tipo, tudo tá marcado com marca-texto, porque eu sou uma pessoa desatenta a pequenas coisas, entende? Tipo, geralmente em matemática eu erro por causa de algum sinal, alguma coisa assim. Então, pra já não errar mais coisa além do sinal, eu grifo tudo que eu acho importante nos enunciados, olha só. Tudo que eu acho mais, tipo, que tem que prestar mais atenção, eu vou lá e grifo. E olha só, eu enumero todas as folhas. Por exemplo, essa aqui é a F1 porque é a folha 1 que ela deu, a primeira folha que ela deu. Daí, tipo, essa aqui é a F3. Essa aqui é a F2. E essa é a F4, mas eu não coloquei, mas eu tenho que colocar. Mas vocês entenderam, né? Tipo, eu vou enumerando as folhas. Até porque, por exemplo, nessas folhas aqui, eu resolvi os exercícios atrás. Ó, os exercícios estão todos resolvidos atrás mesmo. E aí, se, por exemplo, eu quero resolver no caderno, aí eu resolvo no fichário, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Respostas da folha F3. Então, tipo, toda folha F3, as respostas das questões estão aqui. Nessas 2 páginas do fichário. Daí, tipo, é bem mais fácil, sabe? Pra se organizar e tal, e pra se achar. E, tipo assim, uma coisa que eu acho que me ajuda muito na hora de estudar e coisas assim, é me organizar e deixar tudo bonitinho, porque, tipo, como eu já falei antes pra vocês, eu sou neurótica. Então, dependendo de como tá, se tá desorganizado, se tá feio e tal, eu não consigo me concentrar direito. Não consigo fazer o que eu tenho que fazer direito. Então tem que estar tudo bonitinho, organizadinho, coloridinho e tal. Então o que eu faço? Eu tento me esmerar em comprar caneta colorida, coisas diferentes assim, porque me ajuda, sabe, na hora de me concentrar, na hora de fazer um resumo. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que funciona mais ou menos a organização de cada coisa, do fichário, das pastas e tal. Por exemplo, aqui no meu fichário, aqui, ó, Fundamentos do Processo Administrativo, é a cadeira que eu tenho segunda-feira. Então daí aqui embaixo o nome do professor, pequenininho,
E aí aqui eu fiz o seguinte, eu peguei, isso aqui é um plástico, gente, daqueles plásticos que tu compra pra botar trabalho dentro. Eu cortei ele e adaptei ele no fichário. Deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. Eu adaptei, ele é um plástico, ó, que eu cortei, fiz os buraquinhos do fichário e adaptei. E aqui, essa tabela é o cronograma. Então aqui no cronograma eu coloco o título, eu que fiz esse negócio mesmo no Word e tal, e imprimi. Claro, todos os professores eles dão um cronograma antes das aulas, e aí eu peguei esse cronograma e fiz, tipo, pequenininho pra poder colocar aqui pra me organizar. Porque senão é um saco ter que estar sempre pegando os cronogramas e tal e imprimindo. Então daí aqui, por exemplo, o que tá em rosa são apresentações ou trabalhos que eu vou ter que fazer. Verde é os feriados e amarelo é as provas. E aqui, por exemplo, faltas. Pra eu sempre saber mais ou menos se eu tô faltando muito, se eu não tô. Porque às vezes chega no final do semestre e tu tá sem o controle, tu não sabe quanto que tu faltou, quanto que tu não faltou, tu pode até rodar por falta. Então é mais ou menos pra ter um controle, por exemplo, aqui eu tenho uma falta. Então mais ou menos como é que funciona. E do lado a nota pra te também ter o controle de como é que tu tá, né? E aí aqui eu coloquei tipo um quadrado pra colocar informações extras, se tiver que colocar algum e-mail do professor, alguma coisa que tem que lembrar, alguma coisa pra aquela matéria. Então essa ideia é muito legal de vocês fazerem. Esse plástico, tu pode colocar coisas aqui dentro. Por exemplo, eu vou pegar essas folhas aqui de matemática e vou colocar aqui pra vocês verem. Uma mão é difícil, né, gente? Com uma mão é foda. Ó. Então, por exemplo, guardei as folhas de matemática aqui, dobradinhas, pronto, acabou. Tá guardada dentro do fichário, não preciso ficar levando as pastas todas as vezes. Então é mais prático, né? Ó, aqui vocês podem ver que a pessoa é neurótica com marca-texto. Aqui, por exemplo, tem uma regra. Tudo que tá em roxo são subtítulos da matéria. E aqui, ó, em preto é o título total. Ó, subtítulos. E aí, por exemplo, se tem 3 itens diferentes que eu tenho que saber diferenciar eles, então eu boto em 3 cores diferentes. Aí, por exemplo, aqui eu tenho que diferenciar esses 3 desses outros 3. E aqui tá o significado de cada um deles, ó. Cada um deles aqui, tá aqui o significado deles. Então eu sigo as cores porque daí eu não me perco. Aqui outro subtítulo e assim vai indo, assim em diante. E aí aqui a próxima é matemática. Então, matemática, mesma coisa. Matemática não tem trabalho de apresentações, só trabalho tipo provas mesmo. Então aí aqui eu já coloco tudo em amarelo. Aqui as faltas, aqui as notas. Não se assustem, que isso aqui valia 3, isso aqui valia 7. Porque se valesse 10, meu Deus, tava frita, né, gente? Mas aí coloca as notas e é isso aí. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês é assim, ó. Por exemplo, eu tenho prova de matemática na semana que vem. E o jeito que eu estudo é mais ou menos assim. Tem gente que não sabe fazer resumo de matemática, né? Vou mostrar pra vocês, por exemplo, aqui, ó, no meu fichário, tá? Se eu tenho a prova, que é o caso, eu faço um resumo. Eu pego todas aquelas fórmulas que eu anotei e tudo e faço um resumão, ó. Resumão da P1. E aí eu coloco, ó, as funções, mais ou menos. Nesse caso, caía funções, então funções de primeiro grau. Aí em amarelo eu grifo o que eu tenho que lembrar, que, por exemplo, o gráfico de função do primeiro grau é sempre uma reta. Aí algo que eu tenho que lembrar muito, eu boto um post-it. Gente, post-it ajuda muito, sério, muito mesmo. Então daí eu coloco um post-it. Aí aqui amarelo de novo, coisas que eu tenho que lembrar, quando é demanda e oferta, coisas assim, tipo se é positivo, se é negativo, coisas que eu realmente tenho que lembrar. Aí aqui de novo, os gráficos, como é que funcionam, mas é tipo bem resumo, só as principais coisas. Aí se eu preciso colocar um exemplo de como é que funciona, eu coloco pra exemplificar algumas coisas dentro daquele exemplo. Então aí aqui, ó, mais coisa aqui. Então assim, gente, é muito fácil, sabe? Aí eu fiz um resumo nessas 2 páginas e eu vou usar isso aqui pra estudar. E a partir desse resumo, eu vou fazer esses exercícios aqui que ela deu, então, refazer todos eles. E tá estudado, tá feito, sabe? Depois, antes da prova, só dá uma revisada, dá mais uma lida nos exercícios, dá uma lida nesse resumo e tá pronto. Outra coisa que me ajuda muito, muito, muito na hora do estudo é quando eu terminei de fazer o resumo e aí eu começo a explicar pro nada. Tipo, tem uma parede na minha frente, eu começo a explicar pra essa parede tudo que eu estudei.
tudo do zero, assim. Cara, isso ajuda muito, 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 muito. Ou senão eu pego alguma pessoa aleatória, tipo o Lucas tá ali sentado, jogando videogame com fone de ouvido, eu pego e começo a conversar com ele. Começo a explicar pra ele porque o marketing, não sei o que, não sei o que, porque o RH, isso, aquilo. E começo a explicar pra ele tudo. Ele não tá prestando atenção em nada do que eu tô fazendo, mas eu tô entendendo porque eu tô explicando pra outra pessoa. E assim, isso é presente na minha vida há muito, muito tempo. Desde pequena eu faço isso. Quando eu era pequena, eu gostava de ser professora, então eu gostava de dar aula. Eu tinha vários ursos e cada um deles eram os meus alunos. Gente, eu fazia chamada dos meus alunos, eu dava provas pra eles, eu dava trabalhos pra eles. E eu explicava. E aí, tipo, eu fui crescendo, fui pela primeira, segunda, terceira série. E aí eu fazia o quê? Eu explicava aquilo que eu aprendi na aula pra eles. Então, tipo, eu começava a estudar com aquela brincadeira. Porque eu começava a explicar alguma matéria. Ou, por exemplo, eu pegava uma prova de matemática que eu tinha, eu pegava aquela folha de exercícios e aí eu tinha um quadro branco de caneta e eu começava a dar aula, explicar os exercícios, e às vezes eu parava no meio do exercício e eu não entendia o exercício, então eu tava me exercitando, sabe? Ensinando os meus alunos, eu tava me ajudando, me exercitando, sabe? Então isso me ajudava muito. E aí agora é assim, sabe? Agora eu, claro, não tenho mais meus alunos, não brinco mais, mas eu fico falando com nada, tipo com uma parede. E isso ajuda muito, porque tu memoriza, Isso também ajuda muito pra pessoas que têm medo de apresentar trabalho. Pessoas que têm vergonha e ficam muito nervosas. Começa a treinar a tua apresentação, o assunto que tu tem, sem decorar, e pro nada, ou pro espelho, te olhando nos olhos, sabe? Como se tu fosse as outras pessoas. Isso ajuda muito, gente, muito mesmo. Vocês têm que tentar treinar isso, sabe? Faz 2, 3 vezes isso e depois me conta aqui nos comentários se não deu certo, se não deu uma melhorada. Sério, eu juro pra vocês, ajuda demais. Olha essa cadeira insuportável, né? Que cadeira horrível. Bom, gente, é assim, ó. Eu já estudei bastantinho. Já tá na hora do almoço, então eu vou lá fazer o almoço. Vou levar vocês comigo. Então vamos lá pra cozinha fazer comida, porque estamos todos com fome, não é mesmo? Deixa eu fechar essa porta aqui. E tem uma gata com fome também. Vamos lá, gente. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu só sei que tem um frango descongelado, eu não sei o que eu vou fazer. Vou inventar uma moda agora e vocês vão acompanhar tudo comigo. Vamos almoçar então. Aqui nós temos um arrozinho com cenoura, um estrogonofe com brócolis, um alfacezinho e feijãozinho que eu fiz. Que eu aprendi a fazer feijão, graças a Deus. Então agora eu vou almoçar, gente. Beijo pra vocês. Daqui a pouco nos falamos. Gente, agora já é tipo quase 6 horas. A minha aula é só às 7. Mas como eu vou de carona com o Lucas, eu vou mais cedo e a gente sai agora porque a aula dele é antes. E já tá tipo meio escurecendo assim. Eu já terminei tudo que eu tinha pra fazer. Deixa eu trocar a mão aqui.
Eu terminei o trabalho que eu tinha pra fazer, eu tenho que apresentar agora na aula. E eu vou me arrumar, tô de chambre, porque, né, tá muito, muito frio. Sério, tá muito frio. E agora eu vou me arrumar e aí depois a gente vai pra faculdade e eu vou levar vocês junto comigo. Bom, gente, já tô pronta, então, arrumada, bem encasacada, porque tá muito frio, só assim pra aguentar esse frio. E a gente já vai sair daqui a pouco, mas eu esqueci de avisar vocês que eu vou começar a trabalhar semana que vem. Então eu vou começar a postar os vídeos no domingo, porque eu vou ter que fazer eles nos sábados. Então vai ser melhor pra mim postar nos domingos em vez de postar nos sábados. Mas qualquer outra alteração eu aviso vocês. Me sigam lá nas redes sociais que eu aviso tudo lá. Tudo é Jussê Farias. Então fica ligadinho lá que eu aviso vocês qualquer coisa, tá certo? Então vamos lá? Partiu, Facu? Vamos lá.